Graça e paz, amados. Amém? Quero desejar para você um dia abençoado, que nesse dia que o Senhor preparou para você, você alcance os seus objetivos, que você receba do Senhor as bênçãos que Ele tem prometido sobre a sua vida, que cada dia que nós vivemos são as bênçãos do Senhor que nós recebemos, amados? E as bênçãos do Senhor são muitas sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos dar início aqui a mais um estudo, mais um capítulo do livro de Salmos. O Senhor colocou no coração do nosso bispo aí de nós estudarmos o livro de Salmos, e nós temos aí recebido ensinamentos maravilhosos da escola bíblica dominical, dos professores. Eu tenho visto Deus usar esses homens. Deus tem trazido através da vida deles para mim grandes ensinamentos, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos professores da escola bíblica dominical que tem se dedicado, que tem entendido esse chamado aí, de baixa e de obediência da nossa liderança, e temos buscado esses ensinamentos aí. A palavra de Deus, amados, ela se renova a cada dia, cada manhã ela se renova, ela traz algo novo sobre as nossas vidas. A cada dia Deus quer trazer algo novo sobre as nossas vidas. Bom, e hoje nós vamos meditar um pouco no Salmo 30, no Salmo de ação de graça, na sua grande maior parte. O Salmo, ele é um Salmo de ação de graça, porque o salmista está ali declarando a exaltação a Deus pelo livramento, pelo cuidado que Deus teve com ele. Alguns estudiosos não entendem dessa maneira. Eles dizem que é um salmo da casa de Davi, que não foi especificamente Davi que escreveu o salmo, alguém da casa de Davi, mas pode ter sido o próprio Davi. Então nós vamos considerar que Davi é o autor de salmo, ele é o salmista aqui, e nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse salmo. Salmo 30, amados, vamos fazer uma leitura. Salmo 30, versículo 1. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, ao pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? Que salmos lindos, né? Que declaração fantástica que o salmista faz aqui. Curve sua cabeça para nós orarmos. Soberano Deus, Pai querido, Pai eterno, Senhor, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai. Te agradecer, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Ó Deus, e nos trata, ó Deus, de uma maneira, Senhor, tão singela, ó Deus, mas também, Senhor, de uma maneira contundente, ó Deus, nos confrontando, ó Deus, com os nossos pecados, ó Deus, mas também, Senhor, nos fazendo entender, ó Deus, que há perdão para esses pecados, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor, fazendo-nos entender, ó Deus, uma vida, Senhor, que Tu preparaste para nós, uma vida de vitória, ó Deus,
Ó Pai querido, Senhor, nesta manhã, Senhor, ó Pai, neste domingo, ó Deus, queremos, Senhor, ó Pai, te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, ó Deus, que Tu nos dá, ó Deus, de termos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que Tu possa falar aos nossos corações, ó Pai querido, Senhor, através desse estudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 30, amados, ele é, como eu falei, um salmo de ação de graça, né? Davi começa, o salmista aí começa agradecendo a Deus, dizendo que o nome dele será exaltado, né, através dele, porque o Senhor o livraste, né? O que nós lemos aqui, deixa eu só deixar aberto aqui, para a gente poder acompanhar. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Amados, o salmista ele começa dizendo que existiam alguns inimigos, e ele tinha uma preocupação muito grande que esses inimigos pudessem cantar vitória sobre ele, se regozijar sobre mim, é mais ou menos isso, que aqueles inimigos cantariam a vitória sobre ele, que o veriam derrotado. Mas ele começa o salmo dizendo que esses inimigos, na verdade, que foram derrotados. Por isso que eu digo que é um salmo de ação de graça. E no primeiro momento, o salmista ele exalta a Deus por esse motivo. Porque, se nós avançarmos um pouquinho, ele diz que o Senhor o livraste das garras do inimigo, não permitiu que os inimigos se regozijassem dele. E no versículo 3 vai dizer que o Senhor o fez subir da cova. E aí, amados, a gente pode até subentender que poderiam haver esses inimigos físicos contra o salmista, que estavam contra o salmista, desejando a morte do salmista, desejando a derrota do salmista, mas esses inimigos poderiam ser também classificados como algum tipo de enfermidade. Porque quando nós olhamos aqui no versículo 3, no versículo 2, o salmista diz: Senhor Deus meu, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. Senhor, no versículo 3, da cova fizeste subir a minha alma. Olha, ele está dizendo que o Senhor sarou ele, e ele está dizendo que o Senhor fez subir da cova. Então, na grande realidade, amados, o que traz ao nosso entendimento é que o salmista ele estava acometido por uma doença muito grave. E provavelmente essa doença, essa enfermidade, ela o levaria à morte. Algumas versões vai dizer que ele acha até mesmo que quando ele subir a cama para dormir, ele não vai se levantar mais daquela cama. Entendeu? Por quê? Porque, segundo ali a medicina, o conhecimento que eles tinham naquela época, a situação dele era uma situação para a morte. Mas aí ele diz que, Senhor Deus meu, no versículo 2, clamei a Ti por socorro. A Bíblia diz que o nosso socorro vem de Deus. A grande realidade, amados, que nós estamos vivendo hoje, é que nós estamos procurando, muitos estão procurando socorro aonde não existe socorro. Aonde você pode até ser enganado por alguns momentos, por alguns dias, por alguns meses e anos, mas no final de tudo você não vai alcançar o socorro desejado. Porque não há socorro fora do nosso Deus. Não há socorro, amado. Não adianta a gente se enganar tentando que vai achar a solução. Se nós avançarmos um pouquinho mais aí, no versículo 6, o salmista chega a dizer: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Olha onde ele buscou o socorro dele primeiro. Ele entendeu que todas as riquezas que ele tinha, que todo o reino que estava aos seus pés ali, considerando Davi o autor do Salmo, ele entendeu que toda aquela prosperidade, que todos aqueles médicos e todos aqueles servos que estavam ali aos pés dele, ele entendeu que naquela situação ele não ia ser abalado nunca, que ele
jamais seria alcançado pela morte, de repente, por uma enfermidade que o levaria à morte, como ele está vivendo agora nessa situação, ou melhor, como ele viveu, né, e agora ele está louvando a Deus porque Deus o livrou dessa situação. Então, o salmista, ele está dizendo de uma forma bem clara que ele procurou socorro no lugar errado. E quantas vezes, queridos, nós temos procurado socorro no lugar errado? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não há socorro em outro lugar. Você está passando por luta, você está passando por uma dificuldade muito grande. Não adianta você ir atrás de pessoas influentes. Não adianta você ir atrás de valores financeiros. Não adianta você ir atrás de pessoas que possam, a princípio, por algum momento, te dar algum alento para a alma. Sabe por quê? Porque isso vai ser passageiro. Você quer um socorro definitivo na sua vida? Busque ao Senhor. E busque ao Senhor com o coração aberto para que você possa receber aquilo que você está buscando. Porque Ele não está com os ouvidos tapados, amados, para que Ele não possa ouvir as nossas orações. Deus tem ouvido a minha e a sua oração. Agora, precisamos ser sinceros de coração e colocar diante dele as nossas dificuldades. Aqui o salmista diz: olha, quanto a mim, dizia eu, da minha prosperidade jamais serei abalado. Eu já contei essa situação e vou contar aqui novamente. Eu nunca fui milionário, nunca fui rico, mas eu vivi em algum momento na minha vida de uma boa situação financeira. E fui enganado por essa situação, por esse tempo, achando que todo aquele contexto era o suficiente para a minha vida. Até que Deus me tirou isso para me trazer um despertamento, para que eu pudesse voltar a ser quem eu era na obra dele. Porque até então eu era um servo dedicado, era uma pessoa dedicada à obra de Deus, mas aí quando a minha situação, a minha prosperidade, ela tomou esse lugar, eu me afastei de Deus. Eu não abandonei a igreja. Eu passei a ser aí o que hoje a gente fala dos crentes não praticantes. Eu ia na igreja dia de domingo, mas eu não estava com o coração aplicado na obra de Deus. Por quê? Por causa da minha prosperidade. Por quê? Porque eu busquei o socorro no lugar errado. Eu busquei o socorro aonde não havia socorro. Na grande realidade, o que havia ali era morte espiritual. Entenda, amados, não estou dizendo, a própria Bíblia não está dizendo que a prosperidade é pecado, que a prosperidade é sinônimo de morte. Não. Eu estou dizendo que nós não devemos colocar o nosso coração, não devemos aplicar o nosso coração nessa prosperidade que falsamente nos enganam, que estamos seguros, que não seremos abalados, que não seremos alcançados por algum problema, alguma desgraça, alguma coisa desse tipo. Precisamos ser reais, precisamos ser realistas com aquilo que nós vivemos. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ponto. Não tem outro lugar para você buscar socorro. Amém? Continuando aqui. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais seria abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Olha, o salmista está dizendo aqui que na prosperidade dele jamais será abalado. Mas ele entende que foi através do Senhor que ele alcançou essa prosperidade. É até interessante isso, né? Porque o Senhor permite. E o Senhor permite que nós alcancemos essa prosperidade. O Senhor mesmo nos abençoa com essa prosperidade. Até mesmo para nos ensinar que não estamos prontos para ela.
E aí aqui, cadê o versículo 7? Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Ele estava dizendo da prosperidade anteriormente. Olha, na minha prosperidade jamais seria abalado. Ou seja, o monte dele, o forte dele, a montanha dele, ele está declarando agora que foi por um favor de Deus que ele alcançou aquela situação. A situação de prosperidade. Ele estava ali achando que, oh, que maravilha, eu estou bem aqui, o Senhor me prosperou, mas ele se esqueceu que o socorro não estava naquilo. E aí continuando o versículo, ele diz, olha, apenas voltaste o rosto e logo fiquei conturbado. O Senhor somente revelou para ele, de uma maneira singela, de que a prosperidade dele não o guardava de todo o mal. E aí nós voltamos lá atrás, lá no início do capítulo 30, no versículo, no versículo 2, e aí a gente vê o salmista de novo dizendo, Senhor Deus meu, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste a minha vida para que eu não descesse à sepultura. Olha, o salmista, ele está declarando que ele é próspero, mas ele se enganou com a prosperidade. Aí ele diz que o Senhor voltou para ele e ele logo ficou conturbado. E aí nós podemos entender que ele está falando dessa situação que ele está passando. Ele está falando dessa situação que ele está vivendo que ele viveu em relação a essa doença, a esse quase morte dele. Que ele estava ali na prosperidade dele bem, mas de repente o Senhor olhou para ele, somente olhou para ele. Não tem aquela situação, antigamente funcionava muito assim, As crianças, quando o pai só olhava para as crianças já sabiam que estavam sendo repreendidas. As crianças já entendiam a repreensão do pai através do olhar. O salmista, ele vive mais ou menos isso aqui. Ele diz, olha, apenas voltaste o rosto e fiquei logo abalado. A gente olha para a criança e aí nós como criança, o pai olhava para a gente assim e a gente como criança, a gente logo ficava quietinho, parava de falar se estivesse falando muito, ou se estivesse fazendo arte, parava e ia para outro lugar para fugir da correia. Hoje que está um pouquinho mais complicado isso, como é difícil hoje a gente criar nossos filhos. Eu sei que os tempos mudaram, mas o ensinamento eu acho que tem que ser o mesmo. E aqui o salmista, ele fala isso, apenas voltaste o teu rosto e logo fiquei conturbado. Quer dizer, ele estava sendo repreendido pelo Senhor. Entenda uma coisa, amados, a própria Bíblia diz que o Senhor ama aqueles que ele repreende, aqueles que ele castiga. Ele quer o que? Uma correção. Ele quer que aquela pessoa se corrija do seu erro, se conserte para que não se perca. Por isso Deus corrige, por isso Deus disciplina. Muitas das vezes nós estamos sendo disciplinados por Deus e nós não entendemos. Nós até às vezes fazemos charminho, tadinho de mim, porque Deus não cuida de mim, porque... Amados, se você está sendo repreendido por Deus, glorifique o nome dele, porque existe amor por você da parte dele. Ele não quer que você se perca, por isso que você está sendo repreendido. Vamos andar, senão a gente acaba estourando o tempo. Aí ele diz aqui que logo ficou conturbado, ficou perturbado. E aí ele diz, por ti, Senhor, clamei, e ao Senhor implorei. Olha, o Senhor, ele reconhece que o Senhor o fez prosperar, que ele diz que por teu favor fizeste permanecer a minha vida, firme a minha montanha. Ele reconhece que o Senhor o repreendeu ali quando volta o rosto para ele. Mas aí ele entende, o salmista entende, que quando o Senhor o repreende,
quando o Senhor vira o rosto para ele, olha para ele, ele entende que ele só pode clamar a quem? Ao Senhor. Ele só pode buscar esse socorro em Deus. E aí ele diz no versículo 8: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Não há outro lugar de refúgio, não há outro lugar de resposta, não há outro lugar de salvação, queridos. Não há. Não se engane, não se deixe enganar, porque só em Deus vamos achar as respostas, só em Deus vamos encontrar o socorro. E aí o salmista dá até uma apelada, né? Vamos dizer assim, né? Ele está vendo que o negócio está ruim para ele, que a situação está, vamos dizer, difícil demais para ele poder prosseguir. E aí ele dá uma apelada, ele diz para Deus, ali quando ele implora a Deus: que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Ele diz assim: Senhor, se eu morrer dessa enfermidade que me alcançou, que proveito o Senhor terá disso? Na condição que eu estou hoje, que proveito o Senhor vai ter disso? E aí ele diz: louvar-te-á porventura o pó? Ou seja, se ele desceu à sepultura, morreu, foi enterrado, vai virar pó. E aí ele logo, ele argumenta com Deus: o pó por acaso vai te louvar? Declarará ele, quem? O pó, a tua verdade? Ou seja, o salmista está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu quero continuar te louvando, eu quero continuar declarando a tua verdade, eu quero continuar pregando o teu nome, mas se eu morrer agora, eu não vou poder fazer isso. Amados, nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas. A Bíblia nos ensina isso. Nós estamos vivendo um tempo de preparação para a volta de Cristo. E é um tempo, amados, que está muito apertado. Tem muita gente dizendo aí que Cristo não volta mais, que Jesus não volta mais. Desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu escuto falar que Jesus não volta mais. Mas a cada ano que eu fui vivendo, a cada ano que eu fui passando, amadurecendo, reconhecendo as condições do tempo em que nós vivemos, nós vemos que as profecias vêm se cumprindo. Elas não vêm se repetindo, elas vêm se cumprindo, uma após a outra, uma após a outra. E eu tenho uma notícia para você, que de repente você vai ficar meio desanimado, mas eu quero dizer para você não desanimar, porque Cristo, Ele está às portas. Mas esses últimos momentos que nós estamos vivendo, amados, eles, na verdade, o próprio Cristo disse que seria o princípio das dores. E aí eu te faço uma pergunta, eu quero te indagar nesse momento. Há duas condições para nós passarmos esses princípios das dores. Uma é longe de Cristo, longe da igreja, da comunhão com os santos, onde nós somos fortalecidos com a ajuda dos irmãos. Nós não somos fortalecidos pelos irmãos, tá, amados? Entendo isso. Nós somos fortalecidos por Deus, mas quando nós estamos vivendo aquela comunhão da igreja, ali nós somos fortalecidos. Quando nós vemos o nosso irmão buscando, nós queremos buscar com ele. É a mesma coisa que você viver perto de uma pessoa que acorde cedo. Vamos lá, você foi morar na casa do Joãozinho, você estava acostumado a acordar às 10 da manhã, e aí você foi morar na casa do Joãozinho, e a partir daquele momento que você passa a morar na casa do Joãozinho, o Joãozinho acorda todo dia às 5 horas da manhã, e o Joãozinho, ele não se importa muito se você não acorda às 5, às 6, às 7, às 10. Mas o Joãozinho, quando ele acorda, ele começa a fazer os deveres dele. E se isso, amados, te incomoda, o barulho que o Joãozinho faz não te deixa dormir, o que vai acontecer? Você vai começar a acordar junto com o Joãozinho.
E aí você vai passar a dormir mais cedo, porque quem acorda 10 horas normalmente dorme muito tarde. Mas você vai passar a acordar mais cedo e vai dormir mais cedo. Você vai adquirir aos poucos os hábitos do Joãozinho. Isso é irrefutável. Então, quando você está na igreja, e até um conselho que eu quero te dar agora, procure a convivência com os irmãos que têm buscado a Deus, que têm orado, que têm cultuado, porque você, quando ficar perto desses irmãos, perto dessas pessoas, você vai ser contagiado por isso, e você vai passar a fazer isso, e aí você vai passar a contagiar outras pessoas. Então, voltando aqui, até que eu fugi um pouco aqui, porque uma coisa que tem me preocupado muito é essa situação de congregar. Muitas pessoas têm deixado de congregar. Então a volta de Cristo, amados, é iminente. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Mas entenda você, assim como o salmista declarou ali, que o socorro nós só vamos encontrar em Deus. Versículo 10: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. É interessante que o salmista ele até repete alguma coisa que ele já falou lá no início. Lá no início ele está declarando, deixa eu voltar aqui no início, ele já declara que o Senhor o livraste. Aqui ele está relatando que ele buscou o Senhor. Ele entendia que ele precisava de socorro e ele ora, ele faz uma oração ao Senhor. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Ouve o quê? Ouve a minha oração. Ouve o meu clamor e tem compaixão de mim. Sê tu o meu auxílio. O que tem acontecido demais hoje, amado, achei até interessante, o bispo falou esses dias que ele estava arrependido, ele é arrependido, acho que foi esse termo que ele usou, de ter suspendido as reuniões de oração. Por quê? A gente está vivendo um momento em que não se pode ter aglomerações, certo? Então, e aí ele falou, nas reuniões de oração não tem aglomeração. Por quê? Uma igreja com, vamos supor, uma igreja com 1000 membros, quando você convoca para reunião de oração, vem aí na faixa de uns, vamos botar muito, vem 50. Então a igreja tem capacidade para 1000 pessoas, vem 50 pessoas, você pode colocar uma em cada canto da igreja que dá para orar tranquilo. Nós precisamos orar individualmente, precisamos orar coletivamente, porque quando nós oramos individualmente, amados, nós normalmente focamos em nós e naquilo que está nos cercando primariamente, aquilo que está em volta de nós. Quando nós oramos individualmente, nós até lembramos do irmãozinho que está mais longe, mas por que lembramos desse irmãozinho que está mais longe? Porque nós de alguma maneira temos contato desse irmão. Mas quando nós oramos coletivamente na igreja, nós conseguimos ver um todo, e ali chegam outros pedidos diante de nós. O que tem acontecido é que nós não estamos orando. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa voltar a ser uma igreja de oração. Precisamos buscar o Senhor em oração, individualmente nos nossos lares, coletivamente na igreja com os nossos irmãos e líderes. Quando nós dedicarmos mais tempo a esse momento tão bom que é um momento de oração, nós vamos, amados, com certeza ver a glória de Deus resplandecer sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Nós vamos ver aqui, como o salmista diz, que a resposta, porque lá no versículo 1 ele está dizendo algo sobre uma resposta de oração. Mas nós queremos, a grande realidade, nós queremos resultados diferentes, fazendo a mesma coisa que fazemos sem obter os resultados agora. Nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos de uma mudança radical
em nossa vida com Deus. Porque quando nós mudarmos isso, eu tenho a plena convicção que vamos viver como devemos viver, mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos aqui para a gente caminhar aqui para o fim. Versículo 11: converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Ora, o salmista ele estava vivendo, lá no início do capítulo, nós vemos ele relatar, ele estava vivendo dias de choro, dias de muita tristeza. Eu quero voltar aqui rapidinho no versículo 5 que eu pulei. Versículo 5 diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Mas como se não passa de um momento a sua ira? Porque quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, isso aborrece a Deus. Mas esse aborrecimento, essa ira que causa nele, não passa de um momento. É isso que o salmista está falando. É rápido. Ele vem, nos corrige, e aí o salmista diz: olha, mas o seu favor dura a vida inteira. Se eu e você hoje estamos vivos, é por favor de Deus, é porque Ele tem cuidado de nós. E aí, né, é até um jargão que virou jargão, né, que muita gente usa, até fora do meio evangélico. Eu já vi gente usar essa parte B do versículo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não propriamente dito, amados, isso quer dizer uma noite, né? Eu sei que você tem esse entendimento, mas às vezes nós passamos meses, dias, meses, às vezes até anos, por uma luta que nos causa choro, que nos causa tristeza, que nos traz desânimo. Mas a Bíblia está dizendo para a gente assim: olha, mas a alegria vem pela manhã. O que isso quer dizer? Que em algum momento, essa situação vai virar. E você vai sorrir, você vai cantar de alegria. Amém? Vamos voltar aqui para a gente terminar. No versículo 11 ele diz: converteste o meu pranto em folguedo e tiraste o meu pano de saco e cingiste de alegria. Ora, como eu estava começando a falar, o salmista provavelmente chorou muito por causa dessa enfermidade, que provavelmente o levaria à morte. Então provavelmente ele deve ter chorado muito. Ele está dizendo: olha, aquele choro que eu tinha, o Senhor converteu em folguedos. Ou seja, o barulho de choro, o som de choro se tornou em som de festa. E aí tiraste o meu pano de saco, aquela roupa jogada que você usa quando você está muito abatido, né? Que você não quer saber de mulher, você não quer saber de se maquiar, aí você não quer pentear cabelo, você não quer trocar de roupa, você acorda, quer ficar com aquela roupa o dia todo, aquela situação ruim. E aí o salmista diz: tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. E aí a mulher se levanta, e se arruma, e se embeleza, se maquia, porque o Senhor tirou o pano de saco, aquele desânimo, aquela luta que você estava vivendo, que não te dava ânimo para nada. O Senhor agora te dá a vitória sobre ela, e você vai botar vestes de alegria. Amém? Aí o versículo 12 ele termina: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. O que mais me chama a atenção, querido, aqui no Salmo, de todas as situações que o salmista vive, é que o final, o versículo 12, ele resume por que ele passou por tudo isso. Ele conta que ele passou, vamos dizer, pelo vale da sombra da morte. Ele diz que estava à beira de descer a sepultura, que os inimigos estavam prontos para rirem da cara dele, para debocharem dele, para cantarem vitória sobre ele.
para verem a derrota dele. Mas ele entende que isso tudo foi por um motivo. Olha o versículo 12: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Você está passando por prova, você está passando por luta, você está passando por dificuldade. Sabe por quê? Para que o teu espírito cante louvores e não se cale, porque o nosso Deus vai dar vitória a cada um de nós sobre cada uma das nossas lutas que temos vivido. Amém? Não abra mão de servir ao Senhor, amados. Não abra mão de congregar na casa do Senhor, amados. Não abra mão de estar em comunhão com seus irmãos. Não abra mão de reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida. Não abra mão da sua salvação. Que você possa, através dessa EBD, se aproximar mais de Deus. Não porque eu estou falando, mas porque eu entendo que o Espírito Santo alcançou o seu coração e vai trazer uma mudança na sua vida a partir de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, amados. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus sonhos e projetos. E que você entenda que o amor de Deus sobre a sua vida vai te colocar em posição de mais que vencedor, se você o reconhecer como Senhor da sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Até uma próxima lição. Amém.